Olá pessoal, boa noite a todos novamente, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Moraes, sou docente da disciplina de eletromagnetismo, o EAD FIS 080, né, do curso de licenciatura em Física da Diretoria de Ensino à Distância, da DEAD da UFJM. Bom, nós estamos aqui já no exercício resolvido 2, né? Esse exercício resolvido, ele traz, na verdade, um pouco de conceito inicialmente, teórico, explicação, e depois eu dou um exemplozinho, tá? Ele já está disponível para vocês de forma textual, e aqui é o vídeo, para quem ainda ficou com uma dúvida, para sanar um pouco mais, a gente tem uma interação um pouco mais de audiovisual, tá? Bom, então vamos lá. A função delta de Dirac, tá? Ela é definida como sendo um ρ de x, que é igual a 0 para x diferente de 0 e infinito para x igual a 0. O que quer dizer isso? Né? Que, teoricamente, eu tenho um impulso, um sinal com amplitude infinita, né, dentro de um espaço curto de tempo, por exemplo, como 0. Então, para a gente entender melhor isso, eu tenho aqui uma representação gráfica, ó, onde eu tenho aqui o eixo x, né, a função f de x, e tenho aqui, ó, de menos a, eu tenho essa amplitude aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí eu tenho uma amplitude de 1 sobre 2a. Quando eu calculo a área sobre essa curva aqui, é base vezes altura, então é 2a vezes 1 sobre 2a, que é igual a 1. Então a área dessa imagem sempre vai ser 1. Né? Se a gente fizer aqui de menos a, mas se eu fizer de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito de delta Dirac de x dx é 1. A área sempre vai ser 1. Bom, então aí eu venho a uma definição importante. Se minha área é sempre 1, se eu estico ela tem que abaixar a minha altura, amplitude. Se eu aperto ela, estreito ela em x, ela vai subir. Então é isso que eu tenho aqui, ó. Então eu trouxe aqui, ó, de menos a para cá, ó, e de a para cá. Então eu estreitei aqui em x. Aqui que ela fez, ó, ela subiu a amplitude. Depois eu estreitei mais ainda. Ela fez o quê? Subiu mais ainda. Então isso quer dizer o quê? Que quando essa área aqui em x, esse A, ele tender a zero, essa amplitude ela vai tender a infinito. Por isso que vem essa definição aqui da função delta Dirac. Tá vendo? Bom, então olha só. Né? Então tá aqui o delta Dirac, que é o limite da função de f de x quando A tende a zero. Tá? Bom, por exemplo, só para a gente entender um pouco mais sobre isso. Vamos, por exemplo, analisar a seguinte situação. Uma tempestade e tem os raios, tá? A gente olhando lá aqueles raios na tempestade, como que é uma função que descreveria aquela luminosidade do raio? Seria assim, ó, uma função que sobe e desce, ou seria-se uma função que ela vai aumentando a claridade aos poucos e depois mantém a claridade acesa? É esse primeiro, né? É esse primeiro. O raio aparece e desaparece. Então, é a primeira função. O raio sobe e depois apaga. E é claro que quanto mais rápido é esse flash, ele aparece e some, quer dizer o quê? Que essa área em x ela vai estreitando cada vez mais, se aproximando da função delta Dirac. Né? O contrário é, por exemplo, a minha luz do quarto. Quando eu chego no quarto e acendo o interruptor, a luz está apagada, ó, ela vem, naquele instante que eu apertei o interruptor, ela vai subir e vai permanecer acesa até eu apagar de novo. Né? Então, para a gente fazer uma análise gráfica do que eu já falei naquele equacionamento lá em cima, eu tenho aqui, ó, a minha função, né, uma delta Dirac. À medida que eu vou apertando essa função, diminuindo o tamanho do eixo x, essa amplitude dela tende a
subir. Quando esse t tende a zero, a altura ela vai tender a infinito, tá? E essa função é muito importante em vários aspectos, na engenharia, no eletromagnetismo. O eletromagnetismo ela é muito importante quando a gente faz uma análise, por exemplo, de lei de Gauss, de eletrostática, dentro de uma carga pontual, por exemplo, né? De uma integral tripla fechada dentro de um fluxo. Então, é muito utilizada em vários aspectos, né? Na engenharia, que eu quero dar uma ideia para vocês de como é mais interessante isso, porque na eletromagnetismo a gente vai usar uma carga mais na teoria para fazer cálculo, na engenharia a gente pode ter uns exemplos mais práticos. Então, por exemplo, é uma resposta mais simples que eu possa ter. Então, por exemplo, eu fui lá e apertei o interruptor do computador. Aquele instante que eu apertei, que a máquina deu aquele pulso e começou a funcionar, é uma função de impulso delta Dirac, tá? O que vai acontecer? Por exemplo, é muito usado na engenharia reversa. Eu pego uma máquina, por exemplo, que eu não sei a função, eu não sei o que ela faz, uma caixa preta. Aplico na entrada dessa caixa preta um impulso, vários impulsos delta Diracs, tá? De amplitude conhecida. E aí a saída, como a amplitude é unitária, a função de saída daquela máquina, quando você aplica uma função delta Dirac, é a função de transferência que aquela máquina, que aquela peça, que aquela caixinha ela faz. Então, a gente consegue fazer uma engenharia reversa baseada nisso. Então, a função delta Dirac também é usada muito nisso, na engenharia chamada engenharia reversa. Bom, e é claro que, como eu acabei de falar para vocês, eu posso aplicar vários impulsos delta Dirac para saber as várias saídas, várias funções de saída, porque a gente existe o deslocamento. Então, por exemplo, vamos supor que o relâmpago começou a chover, né? A tempestade começou a chover, a tempestade iniciou-se às 5 horas da manhã, mas o primeiro raio só foi acontecer às 10 horas da manhã. Então, assim, o que a gente vai ter? Eu vou ter o eixo inicial em 5 horas da manhã, como se fosse o meu eixo inicial em 0. Então, tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Meu eixo inicial aqui, como se o relâmpago, o raio, tivesse acontecido às 5 horas da manhã. Puf, ele aconteceu. Nesse caso, às 10, o que eu vou fazer? Considerar 5 horas da manhã como marco zero. Então, 5 horas depois, às 10 horas, ó, teve o raio. Então, está aqui o meu raio. Isso é considerado deslocamento delta Dirac, que a gente escreve dessa seguinte maneira. Ó. Delta de Dirac é T menos 5. O que quer dizer? Que o Dirac, o evento aconteceu lá em T em 5. Então, lá em T em 5, eu tenho uma unidade 1. Tá bom? Ou seja, eu vou ter o delta Dirac de T menos A, onde é o deslocamento. Se o A é no tempo zero, então o A vale zero, fica só o Dirac de T. Se o meu deslocamento for lá para 5, então é delta Dirac de T menos 5. Ok? Então, é basicamente um estudo que a gente vai fazer e depois nós vamos tratando isso mais com cuidado durante a disciplina. Tá bom? Agradeço a todos vocês e tenham uma boa semana.